Bom dia, irmãos. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Sou grato pelo convite, generoso e gentil. E é muito bom poder conhecer a igreja, conhecer os irmãos e compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem colocado no nosso coração e diante de nós. Eu quero começar aqui me apresentando brevemente. Eu sei que vocês estão todos ansiosos para participar da Assembleia logo mais, então não quero atrapalhar esse momento. Bom, como já foi dito, eu sou o presbítero Maurício Fonseca, eu sou membro e sirvo lá na Igreja Presbiteriana Paulistana, em São Paulo, junto com o reverendo Davi Charles Gomes. Já estamos lá quase 14 anos, nossa família. Eu sou casado com Ingrid e nós temos 6 filhos: o Benjamin, o Samuel e o Isaac, a Clarice, a Naomi e a Elise. E eles não puderam vir, infelizmente tiveram que ficar em casa, devem estar lá deixando a mãe um pouco doida, né, com a correria deles, mas é uma alegria poder ter as crianças lá. E, bom, a minha formação é mais na área de negócios e educação. Eu comecei trabalhando inicialmente minha carreira muito nessa área de business, de negócios, de marketing, vendas, e fiquei nisso vários anos. Foi onde eu pude estudar por bastante tempo, fazer graduação, pós-mestrado, e depois de alguns anos fazendo isso, Deus começou a me chamar mais para a área da educação. E aí eu comecei a me envolver mais com o tema de educação, estudando por conta própria. Fui fazer a universidade, eu comento que quando eu fui fazer a faculdade de pedagogia, eu tinha várias expectativas sobre como seria a faculdade, sobre o que eu aprenderia lá. E, de fato, as minhas expectativas foram todas cumpridas. Eu achava que eu não ia aprender nada e, de fato, foi o que ocorreu. Desculpa se tem algum irmão aqui que fez ou está fazendo pedagogia. Onde eu fiz, pelo menos, eu aprendi muito pouco. Mas, graças a Deus, eu pude ler e ir aprendendo por outras fontes. Infelizmente, no nosso país, nós não temos cursos de pedagogia, muitos, pelo menos, com uma visão bíblica teocêntrica. Isso está em falta. Mas então eu comecei a me dedicar mais a essas coisas. E conforme eu estudava sobre educação confessional, o que era educação cristã, Deus foi tocando no meu coração e me mostrando que Ele, de fato, queria que eu me envolvesse mais com isso. E, de início, eu relutei um pouco. Eu brinco, às vezes, que quando a gente lê a história de Moisés, a gente acha que ele era um pouco cabeça dura, né? Porque Deus mandava ele lá falar e ele inventava alguma desculpa, que talvez até fosse verdadeira, mas não deixava de ser um pouco uma desculpa. E, por um lado, parece que às vezes isso acontece com a gente também. Eu me senti um pouco assim, né? Deus colocando as coisas adiante de mim a respeito de educação, o que Ele queria que eu fizesse, e eu, Senhor, mas me deixa aqui, né? Eu estou aqui no meu canto, não mexe comigo, não. Não quero fazer isso agora, né? Abrir escola, imagina que trabalho que vai dar, e não tem nenhum prédio, onde que eu vou abrir a escola? É prédio que você precisa? Deus foi lá e enviou um prédio para a gente. Mas não tem dinheiro para reformar o prédio. É dinheiro? Veio um irmão muito abençoado, um empresário, e falou assim: olha, eu quero pôr dinheiro para construir esse prédio para vocês. E assim as coisas foram acontecendo. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo, estou dizendo que Deus fez na minha história pessoal. E, assim, meio que relutantemente, né, eu fui sendo levado para esse ramo, para essa área da educação, tendo até que mudar de cidade, né, eu não tinha nenhuma intenção de sair de São Paulo capital. Eu gostava muito de morar lá, diferentemente da maioria das pessoas que reclamam de cidade grande, mas eu gosto. Eu estava bem lá. Aí Deus foi: não é que não, vem para esse outro lugar aqui, me levou lá para São Bernardo. E aí eu fui meio que arrastado pelas orelhas, mas graças a Deus a gente está lá onde Deus nos colocou e com alegria podendo servir. E assim as coisas foram acontecendo. Aí eu fui me envolvendo cada vez mais com educação. Então, em 2018, eu juntamente com o pastor Elmer, que veio comigo, mas acho que ele precisou sair, mas alguns o conheceram. Nós começamos 2 coisas naquele momento. Nós entendemos, então, que o nosso ministério era realmente nessa área de educação, e nós resolvemos, então, começar uma escola, que é a Trinitas, que vem do latim Trindade.
E nós iniciamos a escola lá em São Bernardo em 2018. E o que nós rapidamente percebemos também, quando nós falávamos sobre educação cristã clássica, quase ninguém sabia o que era isso. Teve alguém até que perguntou se a gente ainda usava palmatória e batia nas crianças. E aí, então, visto esse desconhecimento, a gente resolveu também começar a publicar alguns livros sobre educação. E assim nasceu também a editora Trinitas. E as duas coisas foram caminhando meio que juntas. Nós estamos bem envolvidos nas duas coisas, mas eu acabo dedicando um pouco mais do meu tempo hoje à editora do que à escola. Mas eu estou lá todo dia, então a gente sempre acompanha. Os meus filhos estão quase todos lá já estudando, e a gente pode acompanhar bem de perto. Então, eu queria falar com vocês um pouco hoje sobre esse tema de educação. Nós não vamos ter muito tempo de nos aprofundarmos demais, então eu quero deixar uma base, fazer um panorama. Eu vou falar de um período grande de tempo aqui, muitos anos, então eu vou simplificar um pouco as coisas. Então, se você achou que talvez eu não entrei muito no detalhe, eu não falei de alguma nuance específica, isso é proposital. Eu quero dar uma visão mais panorâmica, mais geral. E aí você depois pode ir se aprofundando com o tempo. Para entender sobre educação clássica e educação confessional cristã, leva-se vários anos. Então não tem como eu fazer isso em 40, 45 minutos. Mas eu quero dar um panorama para vocês. E o texto que eu vou me dedicar um pouquinho aqui é o texto de Deuteronômio 6. Se você quiser abrir sua Bíblia e ler junto comigo, eu acho que a gente não vai ter tempo de ler o capítulo todo, mas se você puder ler depois na sua casa, faça isso, porque o capítulo inteiro ele é bem importante para que você consiga entender quando a gente fala de educação cristã, educação confessional. E pode parecer um pouco deslocado falar de educação cristã e trazer o texto de Deuteronômio, visto que foi muito antes da vinda de Cristo, mas nós entendemos que o Senhor está aqui colocando os fundamentos para isso. Então esse é o texto do Shema, o Ouve, ó Israel. Ele começa assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que o cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. E aí ele fala novamente aqui: ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires. No verso 4, ele repete de novo: ouve, Israel. Ou seja, isso é importante. Ele está chamando a atenção. Moisés está falando aqui para eles, inspirado pelo Espírito Santo. Ouve, escuta, isso é importante. Dá atenção para o que eu estou falando. E aí ele começa a trazer aqui alguns mandamentos. Ele fala no 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí ele começa a falar especificamente sobre criação de filhos, sobre educação. Às vezes a gente brinca, né, que essa foi o primeiro congresso educacional, né, cristão que já houve. Foi esse. Moisés era o palestrante principal e o povo estava lá ouvindo no deserto o que ele tinha a dizer. E no verso 7, que é o 7, o 8 e o 9, particularmente, quero que vocês deem bastante atenção, em que ele entra com mais detalhe nesse tema. E ele diz então: essas palavras aqui que ele falou, esses mandamentos, tudo isso que ele está dizendo, ele então agora fala o que você precisa fazer. Tu inculcarás essas palavras aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E aí ele começa a falar de várias outras coisas. Ele reconta toda a história da salvação até aqui, né, dizendo aqui, que eles foram introduzidos na terra que, sob juramento, prometeu a Abraão, Isaac, a Jacó, terras que tinham vinhas e olivais que eles não plantaram, mas que Deus estava dando para eles se fartarem. E diz então no 13, o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás, e não seguirás a outros deuses. Ele continua falando aqui dos mandamentos. Ele conta toda a história da salvação. E no verso 20, quando teu filho no futuro te perguntar dizendo:
que significam os testemunhos e os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. O reverendo Anderson falou um pouquinho aqui na pregação a respeito disso, né, de aquelas festas, aquelas coisas que tinham um propósito um pouco pedagógico. Ele diz, e quando seus filhos perguntarem sobre essas coisas, você dirá o seguinte, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Até aqui, então. Esse texto do Shema é uma ordem direta que Deus está dando, então, ali para o povo por meio de Moisés. O povo ali naquele momento era uma multidão errante de ex-escravos, recém-libertos, atravessando o deserto e indo para a terra onde o Senhor havia os ordenado. Não havia ainda ali, talvez, uma aristocracia, nobreza, mas era um mandato que Moisés está entregando a todo o povo. E um mandato, em grande medida, no capítulo 6, como a gente viu, educacional, referente à forma como os pais iriam educar os seus filhos. Então, se a gente quer focar nesse tema da educação, nós podemos apresentar e entender esse capítulo do Shema como uma política educacional dada pelo próprio Deus. É Deus dizendo como devem ser os nossos esforços educacionais com as nossas crianças, com os nossos filhos. Deus dizendo como é que nós vamos ensinar essas crianças. E como devemos fazê-lo com constância e dedicação. Usando, então, toda a oportunidade que nós tivermos, como ele disse, seja sentado, seja em casa, seja fora de casa, seja andando pelo caminho, seja ao deitar, seja ao levantar, toda oportunidade para dizer àquelas crianças quem elas são, de onde elas vieram e, portanto, como elas devem viver. São essas três coisas que nós encontramos ali. Quem elas são, de onde vieram e como devem viver. E veja que os judeus levaram isso muito a sério. Às vezes mais sério do que a gente leva. E nem sempre, talvez, o entendimento mais adequado, mas levaram a sério. Eu não sei quem aqui já visitou a casa de algum judeu praticante ou mais ortodoxo. Se alguém aqui visitou, sabe me dizer o que tem no umbral da porta dele? Alguém já viu? Eu já visitei a casa de alguns judeus. E quando você entra na casa deles, no umbral, em cima da porta, tem uma garrafinha. E lá dentro tem esse texto inteirinho do Shema, escrito em letras bem pequenas, em hebraico, enrolado num pergaminho, lá dentro, tampado. Por quê? Porque eles levaram isso a sério. Eles talvez não entenderam exatamente que Moisés não estava falando especificamente para eles serem tão literais, né? Mas eles levaram a sério, a ponto de colocar em cima da porta o texto enrolado dentro de uma garrafinha. E às vezes a gente não leva tão a sério quanto eles levavam. E veja que o que é interessante é que se você voltar milhares de anos para trás e começa a ver todos os povos, todas as civilizações que já foram grandes, todos aqueles que já dominaram o mundo no passado, o que é que aconteceu com todos eles? Hoje em dia você ainda encontra os egípcios por aí falando egípcio, adorando os seus deuses, ou os babilônios. Todas essas civilizações se perderam. Eles perderam a sua língua, a sua cultura, a sua história, a sua religião. E os judeus? O que aconteceu com eles? Eles mantiveram a sua língua, a sua história, a sua cultura, a sua religião. Eles ainda hoje seguem isso. Por quê? Porque eles levaram isso a sério. Eles entenderam que se eles precisavam manter a sua identidade como povo, então eles precisavam cumprir essa ordem de Deus, de ensinar quem eram os seus filhos, de onde eles vieram e como eles deveriam viver, em todas as oportunidades, seja sentado, levantado, ao dormir, ao andar ou em qualquer outro momento. Eles fizeram isso.
E é interessante que a gente vê isso na Bíblia, na própria Escritura, né? Quando nós vemos alguns dos profetas, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles se depararam com a grandeza esmagadora de poderosos impérios, com Nabucodonosor, com Dario, com outros. E eles, ali como um povo mais fraco, talvez camponeses dominados por um grande império, e no entanto, mesmo assim, por conta da sabedoria e da eloquência que eles possuíam, por conta do estudo da lei, do tempo dedicado aprendendo, eles foram qualificados para ter voz no ambiente público. Eles foram qualificados para entrar nos ambientes mais altos dessas cortes e terem participação, terem voz. Daniel e ali os seus amigos, seus companheiros, são talvez um principal exemplo de como esse modelo educacional hebreu, judeu, se tornou relevante, mesmo fora do contexto da sociedade hebraica. E esse mandato, eu creio, ele é muito claro e ele vale para a igreja hoje, ele vale para cada um de nós aqui. Nós precisamos continuar cumprindo este mandamento do Shema. Nós precisamos continuar ensinando os nossos filhos quem eles são, de onde vieram e o que devem fazer, como devem viver, portanto. As crianças às vezes se esquecem. Um dos meus meninos, de vez em quando, eu não sei, acho que isso não acontece na casa de vocês. Na minha, às vezes acontece deles desobedecerem. E aí tem um deles que às vezes ele desobedece e faz alguma coisa errada. Talvez mente, ou bate num dos irmãos, ou pega alguma coisa que não era dele. E aí eu preciso relembrá-lo quem ele é. E eu falo para ele assim: Samuel, por que você fez isso, filho? Você mentiu? Mas um filho de Deus mente? Quem é o pai da mentira? Aí ele sabe. Ele responde triste: é Satanás. Fala: é Satanás. Mas você é filho de quem? Você não é filho de Deus? Você não faz parte do povo de Deus? Eu e toda a nossa casa, nós não adoramos ao Senhor? Dele sim. Então você esqueceu de onde você veio e quem você é. Você esqueceu que você vem de uma família cristã e que você faz parte do povo de Deus. Então vamos lembrar? Vamos se arrepender do que você fez? Lembrar disso? E poder agora então viver de uma outra forma? Por quê? Porque elas se esquecem. A gente se esquece, não é mesmo? Às vezes. A gente precisa ser relembrado. E a ordem de Deus é essa relembração, isso é uma palavra? Não sei se é, mas esse relembrar constante, ele precisa ser feito em todo momento, como o texto diz para a gente aqui. Eu quero avançar um pouco para vocês entenderem como esse contexto do Shema vai se juntar com outras coisas que eu vou falar agora, relativo ao desenvolvimento da educação na Grécia e depois, lá já no período do Novo Testamento, com o apóstolo Paulo. Então a gente vai fazer uma viagem aqui, a gente começou lá com os judeus, lá no deserto, lá com Moisés, a gente vai saltar agora para a Grécia Antiga e depois a gente vai dar mais um salto até o apóstolo Paulo e vocês vão ver como tudo isso vai se encaixar. Espero que vejam, se não verem, vocês podem me perguntar. Antes só da gente ir para a Grécia, foi interessante que após esse período do exílio babilônico que eu mencionei aqui, começou o movimento das sinagogas entre os judeus. Então, o estabelecimento de sinagogas como centro religioso e também educacional nas comunidades. Então, em cada vila, em cada cidade, começou a ser estabelecida uma sinagoga, que não tinha antes. E essas sinagogas, elas, como eu disse, funcionavam também como escolas. E os meninos, e normalmente eram só os meninos, ali a partir dos 6 anos de idade, normalmente, eles então iam aprender naquelas sinagogas sobre a lei. E aí a lei de uma forma genérica, mas eles aprendiam sobre a história do povo judeu, de onde eles vieram, quem eles eram e tudo isso. E eles ali estudavam. Eles ficavam alguns anos fazendo esse estudo básico. E os que eram mais talentosos por estudo, ou que também tinham mais recursos, que os pais tinham mais dinheiro, esses muitas vezes continuavam seus estudos com um escriba. E a gente vê, por exemplo, o caso do apóstolo Paulo, que quando ele dá as suas credenciais de apóstolo, uma das coisas que ele diz é que ele estudou com Gamaliel, que era um dos principais professores da época. Então é como alguém chega hoje e fala: não, eu estou falando isso porque eu sei, porque eu estudei, né, fui fazer direito em Harvard. Ele falou: estudei com Gamaliel. E
estima-se que entre 60 e 70 anos antes de Cristo, a educação nessas sinagogas era quase que compulsória na maioria da nação. Então, é quase certo que a maioria dos meninos estudava nessas sinagogas, pelo menos durante alguns anos, algum período. O que nos indica que havia uma grande chance que o próprio Senhor Jesus e até mesmo os seus apóstolos tenham estudado nessas sinagogas. Então, a educação era um tema importante para o povo judeu. Guarda isso. Agora, em paralelo, o que mais que estava acontecendo? Eu não sei quem se lembra da aula de história. Eu vou falar alguns fatos históricos. Se você não lembrar, depois você procura lá no chat GPT, pergunta para ele vai te ajudar a se relembrar. Após o período das guerras médicas, que foi aquele período em que os persas estavam tentando invadir a Grécia, dominar a Grécia, e acontecem várias coisas, tem várias batalhas famosas, a Batalha de Maratona, por exemplo, que deu origem àquela prova de maratona e outras coisas aconteceram. Atenas meio que ressurge após essas guerras como uma nova civilização. Então aquela cidade-estado, que antes era mais agrária e com pouco desenvolvimento, ela ressurge e com um novo modelo educacional. Eles começam a dar uma importância muito maior para a educação e começam a desenvolver coisas que eles não haviam desenvolvido antes, novas leis, um desejo muito grande pelo conhecimento, pela sabedoria, pela filosofia. Eles começam a discutir mais política, a impor limite aos governantes e desenvolvem todo esse arcabouço educacional e civilizatório que até hoje a gente estuda. Então, Atenas, o berço da filosofia e, de fato, de toda a civilização ocidental, surge ali um modelo educacional novo, um modelo educacional que eles conheciam por paideia. Essa palavra grega, a gente vai vê-la na Bíblia um pouco mais adiante, mas entenda que ela era um modelo educacional. Era essencialmente uma forma de enculturação. O que isso quer dizer? O objetivo da paideia era pegar aquele menino, quando ele entrasse no equivalente a uma escola, e ali ele se tornasse plenamente um cidadão ateniense. Ele iria então ser educado nos valores e nos princípios daquela sociedade. Ele ia aprender sobre a história, sobre a filosofia, a cultura, a religião, a política, as artes, tudo aquilo quanto era relevante para um cidadão grego ateniense saber. E mais do que isso, ele ia aprender a amar aquelas coisas que os gregos, os atenienses deveriam amar, e a detestar, e a rejeitar, e a odiar aquelas coisas que eles deveriam rejeitar. Veja que isso, na verdade, só um parênteses, né? Essa é a parte mais difícil. Às vezes a gente foca muito em ensinar a lei de Deus aos nossos filhos. E a gente deve fazer isso, obviamente. Mas essa é a parte fácil. Porque a parte difícil e a mais importante é ensiná-los a amar a lei de Deus. Ensinar a lei, até Satanás sabe a lei. O difícil é amar, é ensiná-los a amar. E isso fazia parte do modelo da paideia. A amar tudo quanto os gregos deveriam amar e a odiar o que eles deveriam odiar. Então eles vão desenvolvendo esse modelo e, obviamente, ele foi muito bem sucedido, como a gente pode atestar mais de 2.500 anos depois. Porque até hoje nós estudamos os filósofos, as artes, a literatura, a arquitetura, a política lá de Atenas. Então, algo relevante eles fizeram. Então, eles desenvolvem isso tudo e tem esse grande florescimento da sociedade. A sociedade grega, então, cresce, floresce, se desenvolve. E eles buscavam ali, então, desenvolver algo que eles chamavam de arete. Talvez você já tenha visto essa palavra em algum lugar. Que era uma visão de buscar desenvolver a virtude, a excelência, tudo quanto era bom, belo e justo. Eles queriam que aquelas crianças, então, desenvolvessem isso. A educação para eles tinha como foco o desenvolvimento dessa arete, dessa virtude, dessa excelência. E eles entendiam que a bondade e a beleza eram coisas indissociáveis, elas precisavam caminhar juntas. E todos os esforços educacionais deles visavam trabalhar nisso.
eles tinham até uma palavra lá, kalakogatia, que era a palavra usada para identificar essa junção, essa fusão entre bondade ou amor e a beleza, as coisas que deveriam caminhar juntas. Dá para a gente gastar muito tempo falando só de beleza e de estética, não é o nosso foco aqui principal, mas fica com essa pulga aí atrás da sua orelha para você pesquisar depois. Nós, como crentes, como cristãos, como igreja, temos jogado fora a beleza e nos focado somente na verdade e na bondade. E a gente deixa uma porta aberta para que o subjetivismo entre pela beleza. E se ele entra pela beleza, não vai demorar muito para que ele entre também na verdade e na bondade e no amor. E a gente passe a deixar de amar as pessoas e a usá-las e deixe de falar a verdade e trocar a verdade pela mentira. Então, não esquece da beleza. Os gregos não esqueciam, eles davam importância para a beleza e eles entendiam que a beleza andava junta com a bondade e com o amor. E isso foi, então, a base, o fundamento de todo esse modelo educacional da paideia. Mas, como tudo que é bom dura pouco, né, como se diz, não demorou muito tempo para que começasse a haver problemas, a surgirem rachaduras ali naquele modelo educacional deles. Especialmente nos dias de Platão, que já tinha sido décadas depois desse momento inicial que eu falei. No momento ali em que surge Platão, a sociedade grega vivia um período um pouco de transição. Aquela unidade social que eles haviam experimentado no início, ela estava ameaçada pelo crescimento do individualismo. E havia uma crescente perda de reverência por tudo aquilo que era importante para os gregos, pelos seus deuses, pela sua religião, pelos seus heróis nacionais e pelas autoridades tradicionais, dos pais, dos anciãos e de outras autoridades políticas. Isso tudo estava em queda, entrando em desuso. E o que é interessante é que, quando a gente começa a falar dessas coisas, quase que parece que a gente está falando dos nossos dias. Quem não acha que nós vivemos uma sociedade em que o individualismo é cada vez maior, em que existe uma falta de reverência por Deus, obrigado, por Deus, pelos heróis nacionais, pelas autoridades, né? Quem dá aula aqui, se tiver algum professor aqui, sabe que cada vez é mais difícil numa escola você ensinar os alunos, porque eles não respeitam a autoridade. Eles desrespeitam o professor na cara dele. Eles não têm qualquer limite. E os gregos viviam um período de transição. Naquele momento, então, surge um outro grupo que olhava para aquele modelo e falava: vocês estão muito focados nessa tal da arete, nessa coisa da virtude, da excelência, da beleza, da bondade, mas isso não leva ninguém a lugar nenhum. A gente precisa focar em outras coisas que são mais importantes do que isso. E eles diziam que o importante era focar não na arete, mas na tekne, na técnica. E esse grupo tem o nome de sofistas, talvez você já tenha estudado um pouco. E eles falavam: olha, a gente está vivendo um novo mundo, o mundo mudou, o mundo não é mais aquele mundo de antigamente, em que a gente venceu os persas, em que era importante falar de virtude, de bondade, de beleza, essas coisas, elas já ficaram para trás. O mundo mudou, a gente vive um mundo moderno, um mundo novo, e para esse mundo novo, a gente precisa de novos padrões. A gente precisa de técnicas profissionais. Nós temos que rejeitar esses antigos padrões absolutos, universais, porque, afinal de contas, toda lei, todo código moral é meramente uma construção humana. É uma questão de conveniência. Eles diziam isso. E aí um dos principais líderes do movimento sofista foi um filósofo chamado Protágora, e ele tem uma frase muito famosa que é: o homem é a medida de todas as coisas. Talvez você já tenha ouvido essa frase. Então, para eles, a educação ela não tinha qualquer relação com a verdade. Educar alguém não era buscar inculcá-la com a verdade. Mas antes, a educação tinha que ser pragmática e utilitária. E ela precisava oferecer ferramentas para que alguém vencesse no debate público, para alguém fosse bom unicamente de retórica, e assim tivesse sucesso na vida pública, seja como um advogado, como um político ou qualquer coisa assim. Então eles tinham um foco muito grande
na técnica. E, de novo, acho que a gente consegue ver muitos paralelos com os nossos dias também, se você pensar um pouquinho. E Platão, então, surge nesse contexto, em que a sociedade está dividida. Algumas pessoas seguindo o modelo antigo, outras querendo um novo modelo, um mundo novo. E ele, então, vem e refuta veementemente esse relativismo dos sofistas. Ele diz, não, a gente precisa voltar para o modelo anterior, porque a educação precisa ser uma busca por verdades objetivas e universais. E o critério para a gente saber se a coisa está dando certo ou não é a verdade, se nós alcançamos a verdade, e não se você obteve sucesso profissional ou não. Ele então rejeitava a noção de que a bondade poderia ser reduzida à mera conveniência pessoal. Essa é uma luta que nós temos lá na escola, por exemplo. Quando nós recebemos alguns pais lá, a gente entrevista todo mundo, e aí, conversando com eles, eu ou quem estiver recebendo, começa a explicar para eles qual é o nosso modelo educacional lá. E aí eu pergunto para eles assim, uma pergunta simples. Eu falo assim, olha, por que você quer que o seu filho estude numa boa escola, tenha uma boa educação? E alguns param, pensam. Às vezes, alguns ficam com medo de responder, porque não sabem se vão falar certo ou não. E eu falo, olha, será que você quer que ele estude numa boa escola para que ele consiga passar num vestibular difícil, talvez da USP, da Unicamp, da Unesp, entrar numa boa faculdade? Alguns, acho que é isso, né? Para ele entrar numa boa faculdade. Aí você quer que ele entre numa boa faculdade para que depois da faculdade ele consiga um bom emprego, né? Ah, claro. E aí ele vai ter um bom emprego para ele ganhar muito dinheiro e comprar muitas coisas e levar todas para o túmulo com ele, né? E aí, como 99% das pessoas que a gente recebe lá são cristãos, nessa hora a pessoa trava e percebe que a lógica está um pouco problemática. E eu falo, olha, o objetivo da educação não é e não pode ser esse, se nós somos crentes no Senhor Jesus. O objetivo da educação precisa ser a busca da verdade, da bondade, da beleza, precisa ser conhecer melhor o nosso Criador e o mundo que Ele fez, para que assim nós possamos honrá-lo e louvá-lo e adorá-lo ainda melhor e servir melhor ao nosso próximo. Isso tem valor eterno. Passar na Unicamp, por melhor que possa ser, não tem valor eterno. E aí as pessoas param um pouco para pensar. E Platão falava disso, não da Unicamp, mas sobre a gente se preocupar em a busca da verdade e da bondade. Então ele falava, olha, o propósito da educação é desenvolver aquela criança, aquela pessoa, para que ela manifeste aquela palavra difícil que eu falei, a kalokagatia, ou seja, essa fusão, essa junção de tudo que é bom e belo e verdadeiro. Ele falava, a nossa vida precisa incorporar essas coisas. E a educação, então, é a instrução desde a infância nas virtudes. E ele falou assim, virtude, então o que é virtude? Se a gente precisa buscar virtude, o que é uma virtude? A virtude é ter as nossas afeições corretamente alinhadas, para que a gente ame o que é bom e odeie o que não é bom, o que é ruim. Isso é virtude, alinhar corretamente as nossas afeições. Alguns séculos depois, teve alguém que falou alguma coisa parecida. Se alguém aqui já estudou patrística, estudou Santo Agostinho. E Agostinho tem um conceito muito famoso chamado Ordo Amoris, em que ele dizia que nós temos que ordenar corretamente os nossos amores ou as nossas afeições. No livro famoso dele, A Cidade de Deus, Agostinho explica que virtude é amar o que deve ser amado e odiar o que deve ser odiado, ecoando exatamente o que Platão havia dito alguns séculos antes. Mas Agostinho vai além. Ele avança e ele diz que não basta amar o que deve ser amado e odiar o que deve ser odiado. Nós temos que amar essas coisas na ordem correta, porque existe uma diferença de grau no amor e também no ódio. Por exemplo, você pode amar a Deus, o seu cônjuge e o seu cachorro. Mas se você amar mais o cachorro do que o seu cônjuge, e alguns fazem isso, tem alguma coisa errada na sua vida. Não está certo. Por quê? Porque o cônjuge está acima do cachorro. Deveria estar, pelo menos. Então você deve amar mais o seu cônjuge. E Deus deve estar acima ainda do cônjuge. Você deve amar ainda mais a Deus.
Se você coloca as coisas na ordem correta, não tem problema você amar o seu cachorro. O problema é quando você o ama mais do que deveria amá-lo. Agostinho fala disso, de que se você não ama as coisas na ordem correta, você transformou aquilo que era bom, aquilo que era uma virtude, em um vício. Você transformou aquilo em algo mal. E nós vemos isso nas nossas vidas o tempo inteiro. A partir do momento em que alguém começa a amar algo além do que ela deveria, aquilo começa a fazer mal para ela. Isso pode ser com coisas muito boas. Por exemplo, um pai ou uma mãe que ama os seus filhos e eles devem amá-los. Mas o que acontece quando ele começa a amar os filhos mais do que deveria? E aí você pergunta, é possível amar um filho mais do que eu deveria? Mas é claro que sim. Se você coloca aquela criança acima do lugar que ela deveria ter e começa a amá-la, por exemplo, mais do que o próprio Deus, então aquele pai, aquela mãe passa a idolatrar o seu filho. E aquilo, é óbvio, vai destruir a relação deles dois, no fim das contas. Então nós precisamos amar as coisas na ordem correta. Então, resumindo, o que é que a paideia de Platão tinha como pontos essenciais? Duas coisas principais. A primeira, educação não é primariamente o ensino de habilidades técnicas, práticas ou vocacionais. Mas antes é principalmente cultivar no aluno uma natureza disposta ao aprendizado e uma conduta de vida correta, cheia de virtude, portanto, que é o ponto 2. Educação, então, deve se preocupar, sobretudo, com a formação moral e o desenvolvimento das virtudes. Essa era a visão de Platão e a visão desse modelo educacional que fundou a Grécia naquele momento. Tem uma frase famosa de um presidente já falecido dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que ele disse assim: educar um homem tão só na mente e não na moral é educar uma ameaça à sociedade. E por quê? Porque se você educa alguém sem trabalhar as questões morais e de virtude, o que você está fazendo é criar um diabo mais esperto. Alguém capaz de fazer mal ainda mais do que se não tivesse educação. E bom, a gente não precisa voltar tanto tempo para perceber isso, né? 80 anos atrás, a gente viu o que uma boa engenharia, uma boa técnica foi capaz de fazer na Alemanha nazista. E mesmo depois disso, mas só para dar um exemplo mais dramático. E bom, isso então foi o que aconteceu na Grécia. Eu disse que agora a gente vai começar a trazer isso para o tempo do apóstolo Paulo. Esse modelo então da paideia, que surge ali na Grécia, especialmente em Atenas, ele começa a se espalhar pelo mundo antigo por um movimento que você já deve ter ouvido falar também, chamado de helenização. Não sei se tem alguma Helena aqui. Eu tenho uma sobrinha chamada Helena, né? E aí, quando eu chego, às vezes, para brincar, eu chamo ela de grega. E as primeiras vezes, ela fala, por que grega? Não, porque Helena é a grega, é a própria Grécia, né? Elas, que é Grécia em grego. Então, esse movimento da helenização, de espalhar a cultura grega pelo mundo antigo. A gente viu isso, por exemplo, com Alexandre o Grande, que começa a espalhar toda aquela cultura por muitos lugares. E, posteriormente, o Império Romano faz isso. O Império Romano tinha, muitas vezes, uma prática de absorver culturas locais dos povos dominados e levar aquilo que fosse bom, ou que eles entendiam como bom, para outros ambientes. Então, isso acontece. A gente vê esse movimento da helenização, ao ponto de que o grego se torna a língua oficial, né, ou a mais falada, pelo menos. E toda essa cultura grega, toda essa educação grega, esses valores, essa filosofia, todas essas coisas da Grécia passam a ser conhecidas ali em todo o mundo antigo. E aí a gente anda mais no tempo e chega então agora ao período do apóstolo Paulo. E o que eu queria, o texto dele que eu quero ver com vocês, é o texto de Efésios 6. Vocês podem ler o capítulo todo. Ali Paulo está dando alguns princípios e algumas ordens para diversos grupos, e chega um momento em que ele fala especificamente para os pais. Como é que os pais devem educar e criar os seus filhos? Isso está lá no verso 4. Então, Efésios 6, 4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira,
mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O apóstolo Paulo, como nós já vimos, era um homem culto, um homem que havia recebido a melhor educação dos seus dias, da sua época. Nós vimos que ele havia estudado aos pés de Gamaliel, e ele traz isso realmente como ali uma credencial, apresentando como algo relevante. Ele tinha uma boa educação. E ele então escreve aos cristãos lá em Éfeso, que eram cristãos helenistas, cristãos com cultura grega. E ele poderia ter falado muitas coisas para aqueles cristãos, sobre como eles deveriam educar os seus filhos. Ele poderia ter discorrido versículos e versículos para falar disso. Mas ele escolheu falar de uma coisa muito específica, e ele usa uma palavra muito específica. Quando ele vai falar ali sobre esse tema da admoestação, da disciplina, como está em muitas traduções, ele escreveu em grego, e ele escolhe a palavra paideia, que foi essa palavra que eu disse, que era o nome do modelo educacional grego. Ele escolhe a palavra paideia. Então ele diz, vocês precisam criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Vocês precisam criar os seus filhos na disciplina e na paideia do Senhor. Aqueles cristãos lá de Éfeso, como eu disse, eles eram helenistas, eles haviam passado por todo um processo de receber a cultura grega. Eles conheciam o significado de paideia. Eles entendiam do que o apóstolo Paulo estava falando. E esse modelo educacional da paideia era conhecido deles. Eles sabiam como funcionava e para que servia. Eles sabiam que o modelo da paideia servia para enculturar a criança para formar um cidadão daquele país, daquela nação. Servia para a formação de um cidadão que amasse o que deveria amar, odiar o que deveria odiar. Eles entendiam isso muito bem. Então o apóstolo Paulo usa uma palavra familiar, uma palavra que eles conheciam, para dizer a forma como eles deveriam criar os seus filhos. E aí quando eles ouvem aquilo, ou quando eles leem aquilo, muita coisa ilumina na cabeça deles. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos educar os nossos filhos desse jeito, dessa forma como nós já conhecemos, algo que a gente já sabe como funciona. Exatamente. Mas tem uma jogada no final, porque ele termina com uma palavra adicional. Ele não termina a frase na palavra paideia. Então ele fala, na disciplina e na admoestação, na paideia do Senhor. Ou seja, vocês vão educar os seus filhos na paideia. Vocês vão criá-los desse jeito, como vocês já sabem que tem que fazer. Vocês vão educar os seus filhos para torná-los cidadãos. No entanto, agora eles não vão ser mais cidadãos gregos, ou romanos, ou de qualquer outro lugar. Vocês vão educá-los para que eles cresçam sendo plenos cidadãos do reino de Deus. Porque agora não é mais a paideia grega, não é nem a paideia de nenhum outro lugar, mas sim a paideia do Senhor, a paideia do nosso Deus. O que significa isso na prática, então? Inclusive, essa é a pergunta interessante que alguém poderia fazer antes, né? E, às vezes, quando eu estou dando algum treinamento de educação, eu costumo começar com ela. Eu pergunto assim, você acha que educação serve para formar cidadãos? Porque, de fato, é o que mais se fala, né? Normalmente, nas faculdades de pedagogia e nas escolas. A educação serve para formar um cidadão, desenvolver o senso crítico e tal, né? E aí a pessoa já acha que a pergunta é pegadinha, então ela vai ficar assim meio sem saber como responder. Acho que não. Tá. Eu falo, não, tá certo essa frase. A educação serve para formar cidadão. A pergunta não é essa. A pergunta é, cidadão de qual reino? É desse reino aqui ou é do reino de Deus? E aí a palavra de Deus deixa muito claro que nós temos que formar cidadãos do reino de Deus e não do reino dos homens. Então, o que significa na prática? Significa que para fazer isso que o apóstolo Paulo diz, educar os nossos filhos na paideia do Senhor, nós temos que voltar para o Shema. Nós temos que voltar para o texto que nós começamos lendo hoje, em Deuteronômio 6. O texto que Moisés nos legou ali. A gente precisa voltar para a essência do Shema. Nós temos que entender, então, que educação cristã
numa escala micro, ou seja, do indivíduo, daquela criança. O que ela vai fazer? Ela vai ser, então, uma enculturação daquela criança nos princípios, nos valores do reino de Deus. E vai permitir o desenvolvimento de filhos comprometidos com o reino, com as suas afeições e amores corretamente ordenados, como disse Agostinho lá com o Ordo Amores. Se nós trabalhamos tudo que a gente aprendeu lá com Moisés no Shema, usando esse modelo da paideia, esse modelo grego que o apóstolo Paulo parece redimir aqui, falando que agora nós devemos usar a paideia do Senhor, o que vai acontecer então é que os nossos filhos vão ser enculturados no reino de Deus. E eles vão então aprender de onde eles vieram. Qual é a história da redenção? O que é que Deus fez pelo nosso povo? Nós somos parte de um povo, às vezes a gente se esquece disso. A gente acha que a gente é parte só da nossa igreja local ali. Não, a gente faz parte de um povo muito maior. O povo de Deus, e Deus está contando uma história. Ele já fez muita coisa. Moisés relembra ali para eles tudo que Deus já havia feito. Mas vocês eram escravos. Deus libertou vocês da escravidão. Deus fez vocês atravessarem o mar. Deus trouxe vocês aqui. Ele está levando vocês para uma terra onde vocês vão encontrar oliveiras que vocês não plantaram e vinhedos que vocês não cultivaram, e vocês vão poder desfrutar disso tudo. Deus salvou vocês. E a gente precisa, então, ensinar essa história da redenção para os nossos filhos. Tanto essa, né, desde lá do Antigo Testamento, mas especialmente a história do Evangelho, a salvação de Cristo, a salvação por meio de Cristo. Isso precisa estar na mente e no coração das crianças todos os dias. Elas precisam aprender, então, de onde elas vieram e saber que elas fazem parte de um povo. E que elas não são filhas de chocadeira. E que elas não caíram aqui do nada. Mas elas têm uma história. Vocês têm uma história para contar. Vocês têm cultura. Vocês têm toda uma história que Deus está criando. E elas precisam saber, então, de onde vieram. Elas precisam saber quem elas são. E isso elas vão aprendendo a amar o que elas devem amar e odiar o que elas devem odiar, para que elas então saibam como irão viver dali em diante. Isso é o Shema em prática. Isso é a paideia em prática. O objetivo, então, não é mais meramente o sucesso profissional. Não é o treinamento técnico da Tecne. E veja, eu não estou falando como quem despreza, falando que não é relevante. É claro que é relevante, porque a gente precisa que as pessoas tenham conhecimento técnico para saber fazer as coisas. Afinal de contas, a gente quer passar por uma ponte e saber que ela não vai cair. Né? Eu quero ir na padaria, comprar um pão e saber que ele não está duro e queimado, ou com sal demais. O conhecimento técnico é importante. Mas nós temos transformado toda a educação somente no conhecimento técnico. E o que eu estou dizendo é, a gente precisa resgatar essas coisas que foram esquecidas e saber que educação, desde dos gregos lá, eles entendiam que era primordialmente a busca pela verdade, pela bondade e pela beleza, com desenvolvimento humano pleno, tanto físico quanto mental, mas sobretudo moral, trabalhando as virtudes. E a gente não só pode, como deve fazer isso agora que nós entendemos que temos que criar os nossos filhos na paideia do Senhor. Então nós temos que buscar essas coisas e ensiná-las às nossas crianças para que elas possam aprender isso. E tristemente, nós como igreja cristã e evangélica temos falhado miseravelmente nessas coisas. Tem estatísticas que dão conta de pesquisas que foram feitas de que em torno de 70% dos nossos filhos, ao saírem das nossas casas para ir para uma universidade, abandonam a fé cristã. 70%. Como isso acontece? Sendo que Deus diz que nós devemos ensinar os nossos filhos nos caminhos onde eles devem andar, para que quando eles cresçam, eles não se esqueçam desses caminhos. Então, ainda que a salvação seja obra unicamente de Deus, e Ele elege os seus, e nós não temos papel nessa eleição, mas nós temos um papel importante no ensino, no discipulado, no treinamento, e como eu disse, a ensinar a amar
aquilo que deve ser amado, que era a base da paideia. E muitas vezes nós até ensinamos, mas nós ensinamos somente a lei, mas nós não ensinamos a amar a lei e a amar o autor daquela lei. E os nossos filhos, então, eles saem da nossa casa, quando se veem debaixo, quando se veem livres da nossa influência mais direta, tantos deles se perdem. Alguns voltam, é verdade, pela graça e pela misericórdia de Deus. Muitos nunca voltam. E nós temos entregado os nossos filhos para os pagãos os educarem. E o mais triste, bom, não sei se o mais triste, mas uma das coisas muito tristes é o fato de que, normalmente, esses pagãos secularistas, ateus, progressistas, pode pôr mais adjetivos aí se você quiser, marxistas, feministas e tudo mais, se queira jogar no mesmo balaio, a maioria desses, eles não têm uma preocupação com a fertilidade. Eles não têm filhos. Eles têm gato. Alguns têm samambaia. Poucos têm filhos. Então, quando eles querem crescer, eles precisam vir no nosso arraial. Porque no arraial deles está minguando, e se eles não fizerem nada, vai diminuir cada vez mais. E o arraial deles só continua crescendo porque eles vêm como lobos dentro do nosso aprisco roubar as nossas ovelhas. E o pior de tudo é que nós deixamos, e muitas vezes abrimos as portas para que o lobo venha e leve as nossas ovelhas embora. E é por isso que nós temos que educar os nossos filhos na paideia do Senhor. Os cristãos entenderam isso muito bem. Eu vou deixar alguns minutos, eu não sei se vocês costumam fazer perguntas e respostas, eu ia deixar uns minutos no final para isso, então tá bom. Os cristãos entenderam isso muito bem. Como eu disse, os judeus, os primeiros, né? Os judeus já haviam entendido isso quando Moisés falou lá no deserto para eles o Shema, em Deuteronômio 6. E os cristãos, ao ouvirem essa ordem de Paulo, ao lerem isso, eles também entenderam do que ele estava falando. E eles entenderam e buscaram cumprir essa ordem. E o resultado é claro, meus irmãos. Quando você estuda a história da igreja, vê como começou, como foi que a igreja começou. Com um bando, como foi dito hoje, né, de moleque, de adolescente, de jovens, né, seguindo Jesus, que era um pouco mais velho do que eles, não muito mais velho, ali num lugar inóspito, desértico, quase sem água, meio pobre, meio esquecido do império. Começou ali. E dali começou a espalhar. E uma religião meio esquisita que adorava alguém que morreu, que sofreu. Vocês não adoram alguém que venceu? Um rei, alguém que venceu batalhas? Não, a gente adora esse que nasceu pobre e que morreu crucificado da forma mais humilhante possível. Que religião esquisita, e isso começou a crescer. E por que que cresceu? E aí a gente começa a ver o crescimento do cristianismo e a expansão. E como em pouco tempo o cristianismo foi tomando o império, ao ponto de que 4 séculos depois, talvez, era a religião predominante no Império Romano, ao ponto de se tornar a religião oficial do Império Romano. E, pensando em história, 4 séculos não é tanto tempo. Como é que isso aconteceu? É claro que é a ação de Deus, eu não estou tirando a ação de Deus e do Espírito Santo, mas estou falando dos meios que Deus usou para alcançar essas coisas. E Deus, eu creio, usou esse modelo educacional da paideia, em grande medida, e essa ordem, desde o Shema e depois do apóstolo Paulo, para que os cristãos fizessem assim com os seus filhos, para que eles não perdessem os seus filhos, mas para que essas crianças pudessem crescer amando aquelas coisas assim como seus pais amavam. E vejam que é natural para um filho amar o que o seu pai ama quando ambos têm uma boa relação um com o outro. Pensa no futebol. Se você gosta muito de futebol,
Você já viu aquele pai que é apaixonado pelo futebol? Talvez ele seja doido, sei lá, pelo São Paulo, por exemplo, e ele assiste todos os jogos, e ele, quando pode, vai lá no Morumbis, agora, né? Vai lá no estádio, e ele tem os uniformes, e ele sabe o nome né, qual era o time que jogou em 1972, ele sabe a escalação completa, e aquela pessoa que é alucinada pelo time de futebol dela. Quando ele tem um filho, especialmente se for um menino, o que vocês acham que vai acontecer com aquele moleque? Bom, assim que ele sair da maternidade, ele já vai sair com o bodyzinho do São Paulo. Né? Essa é a primeira coisa. E ele vai ter tudo do São Paulo. E o pai vai assistir os jogos com ele. E aquele menino vai crescer como? Sabendo que boa parte das melhores lembranças que ele tem com o pai dele foram relacionadas ao time do São Paulo de futebol. Então ele começa a gostar daquilo também. E ele passa a amar e a querer ir com o pai ver o jogo. E ele passa a torcer para o mesmo time. Isso é o que normalmente acontece. Por que é que os nossos filhos não aprendem a amar o nosso Deus como nós amamos? Por que é que eles não têm as mesmas boas lembranças de adorar a Deus juntos como pais e filhos? Que nós estamos falhando. Que nós não estamos criando esse amor neles. Talvez porque o nosso próprio coração esteja um pouco apagado. O fogo já esteja meio fraco. Eu sei que eu sou presbiteriano também, estou numa igreja presbiteriana. Falar de fogo é perigoso. Mas a gente precisa ter essa chama de amor no nosso coração. E se nós não temos, bom, alguém vai mostrar um outro amor para o seu filho. Por alguma outra coisa. Nós precisamos fazer isso. Aqueles cristãos fizeram. Então, o cristianismo, como eu disse, na escala micro, individual, o que acontece? Aquela criança vai crescer amando o que ela deve amar e odiando o que ela deve odiar. E numa escala macro, o que acontece? É que quando muitos pais cristãos começam a fazer isso no mesmo tempo e no mesmo lugar, você vai ter muitas crianças crescendo, amando a Deus, amando a lei de Deus e querendo servi-lo acima de todas as coisas. E com isso, o que acontece é que você tem uma cristandade. Você tem um povo, uma nação, um país em que, com o tempo, a maioria daquela nação vai se tornando cristã, que foi o que aconteceu no Império Romano. E então todo mundo vai ser salvo. Não estou dizendo que todo mundo vai ser salvo. Mas existem muitos benefícios em viver num país de maioria cristã, realmente cristã. Um deles é que provavelmente as leis serão fortemente influenciadas pela fé e pela moralidade cristã. Então, ao invés de ter leis que permitem matar crianças no lugar onde elas deveriam estar mais protegidas, que é o útero da sua mãe, você vai ter leis que protegem essas crianças. Ao invés de ter leis que permitem que a imagem de Deus seja desfigurada, você vai ter leis que não permitam isso. Então, tem grandes vantagens, além de outras. Então, foi isso que eles fizeram. Se nós queremos, em primeiro lugar, ser obedientes a Deus, e, em segundo lugar, pensar nos benefícios que isso pode trazer, tanto para a vida espiritual, para a alma dos nossos filhos, e também para a nossa nação, nós precisamos voltar para isso. E como C.S. Lewis disse, se você está no caminho errado, a melhor coisa que você pode fazer, a forma mais rápida, na verdade, de chegar para o destino é voltar para trás, porque se você continuar andando, você vai cada vez mais errado. Se você está indo para o caminho errado, não adianta você correr mais rápido. Você só vai chegar mais rápido para o desfiladeiro. Você tem que voltar para trás, tem que voltar para onde o caminho estava correto. Então nós temos que voltar para o Shema, para a palavra de Deus, e buscar desenvolver essa paideia do Senhor. Buscar o desenvolvimento pleno dos nossos filhos, moral e intelectual, com foco nas virtudes e no amor corretamente ordenado a Deus acima de todas as coisas e depois a sua criação. Se nós queremos que os nossos filhos sejam cidadãos plenos do reino de Deus, nós temos que ser diligentes e constantes, porque não adianta fazer isso uma vez só. Shema diz, é quando senta, quando levanta, quando dorme, quando anda e é o tempo inteiro. Nós temos que ser constantes e diligentes, usando cada uma e todas as oportunidades das nossas vidas, seja em casa, seja andando pelo caminho, seja deitando ou levantando, para inculcar nos nossos filhos a palavra do Senhor. Então, que Ele nos ajude, que Deus nos fortaleça e nos capacite para realizar essa tarefa tão nobre
e tão vital que tantas vezes nós nos esquecemos. Eu vou orar com os irmãos e acho que a gente ainda tem alguns minutinhos. Se alguém tiver perguntas, eu estou à disposição para respondê-la. Vamos orar primeiro. Senhor nosso amado Deus, nós queremos te dar graças pelo dia do Senhor, por este domingo, quando o Senhor próprio nos chama e nos convoca para estarmos aqui reunidos como igreja, adorando e louvando o teu santo nome. Graças te damos pela tua palavra, onde nós podemos aprender mais sobre aquilo que o Senhor quer que nós façamos, sobre aquilo que o Senhor já tem feito por nós, onde nós podemos aprender de onde viemos, quem somos e como devemos viver. Que o Senhor nos ajude neste momento de forma especial a entendermos essas coisas e a colocarmos em prática nas nossas vidas, para que os nossos filhos possam crescer não somente conhecendo a tua lei, conhecendo ao Senhor, mas especialmente amando a tua lei e amando ao Senhor acima de todas as coisas. Que isso possa ser o maior e o grande objetivo de todos os nossos esforços educacionais, para que nós não entreguemos os nossos filhos em uma bandeja para os lobos que vêm tentar tragá-los e destruir as suas almas, mas que nós possamos ensiná-los e não somente isso, mas que possamos modelar em nossas próprias vidas o amor do Senhor e o amor pelo Senhor, para que, vendo como nós te amamos e te servimos, Senhor, eles aprendam e sintam este mesmo desejo e este amor pelo Senhor. Ajuda-nos nessas coisas, ó Pai, e perdoa-nos. Perdoa-nos porque muitas vezes temos falhado, como igreja, de forma corporativa, mas também individualmente em nossas casas. Por isso pedimos que o Senhor nos perdoe e nos dê ânimo redobrado para que possamos, ao sentar, ao deitar, ao levantar e ao caminhar, inculcar nos nossos filhos o amor pelo Senhor, pela tua lei e pelas suas coisas. No nome de Jesus que oramos. Amém.